Olá pessoal, vamos dar continuidade à conversa que a gente está tendo sobre as condições de movimento e agora a gente chega no ponto mais importante, que é conseguir olhar para as condições de movimento. Lógico que determinar a inclinação que o equipamento dá conta de fazer é super importante, largura de pista e tudo mais, todas as considerações geométricas para a gente implementar um método de lavra, eu não preciso nem discutir, é muito importante. Só que hoje a gente vai conversar sobre tempo de ciclo, como é que a gente sai da primeira condição de movimento e determina tempo de ciclo a partir dela. Então, para começar, a gente vai vir numa simplificação que os fabricantes utilizaram em cima dos manuais para ficar mais fácil, mais dinâmico, da gente conseguir deduzir a velocidade que o equipamento dá conta de fazer com aquela carga, assim, rápido ao extremo. Menos de um minuto, com uma conta de soma, você já consegue fazer isso. Mas eu preciso de entender uma primeira simplificação que é feita. Qual que é a primeira simplificação? Observe aqui do lado que eu tenho um desenho de um carrinho subindo uma rampa. E quando ele está subindo uma rampa, tem contato do pneu com o solo? Tem. Então tem resistência de pneu, que é esse primeiro aqui de cima. Ah, eu estou no plano inclinado? Estou. Então tem resistência de rampa, que é esse segundo vetor aqui de baixo. Eu tenho dois vetores em cima. Só que eles fazem o seguinte, beleza. Eu sei que eu tenho esses dois vetores, mas eu vou fazer uma simplificação. Em vez de usar os dois, eu vou somá-los e vou considerar um só. Então é como se eu tivesse a substituição desse desenho daqui de cima de dois vetores e utilizasse um vetor só, que é esse aqui de baixo. Tá beleza, professor. Eu entendi que ele somou, mas matematicamente por que ele pôde fazer isso? E é muito simples da gente entender. Se eu considerar o primeiro desenho lá de cima, você já sabe na sua cabeça que eu vou ter o somatório total das resistências por resistência do pneu mais resistência de rampa. Fácil e tranquilo. Só que eu vou colocar um princípio novo na nossa conversa, que a resistência ao rolamento é equivalente à resistência de rampa. Então a gente tem esse princípio que a gente está assumindo. Quando a gente assume esse princípio, é a mesma coisa que eu vir lá e falar que K de P é igual a 10 vezes P vezes I, ou seja, as duas resistências são equivalentes. Quando eu olho para as duas resistências e vejo elas equivalentes, eu posso cortar o valor de P, então peso não importa. Então, no momento, peso não importa quando os dois são equivalentes, então eu corto. Mas não importa ni que na inclinação aparente. Por quê? Eu fico com o K aqui de um lado e o 10 do outro. Então, rearranjando essa inclinação aqui, eu fico com um valor que eu chamo de inclinação aparente, que é igual a K dividido por 10. Ou seja, o peso não é importante na inclinação aparente. No resto do processo como um todo, ele vai ser importante sim. Então, só para essa inclinação aparente. O que significa essa inclinação aparente? Lembra que eu falei que a resistência ao rolamento e a inclinação são semelhantes? Quando eu falei aquilo, eu não estou querendo dizer que o valor das duas é igual, mas que eu posso substituir ela. Qual foi a substituição que eu fiz no final das contas? Então, vou virar o seguinte. Eu tenho o meu planinho aqui. E esse meu plano, se eu estiver trabalhando na horizontal, concorda que eu vou ter só resistência de rolamento, se eu tiver um pneu aqui? Só isso. Agora, se ele estiver inclinado, eu vou ter rampa mais rolamento. E agora eu viro para você e falo o seguinte, olha, eu tenho dois vetores aqui, um de inclinação, e o outro de rolamento. Eu vou virar para você fazer o seguinte, eu sei que esse vetor de inclinação ali e o de rolamento tem um tamanho que indica a magnitude dele. Em vez de eu nomear isso aqui de rolamento, eu sei o tamanho dele, vamos supor aqui que é 10. Eu vou apagar ele e vou colocar um outro aqui, maior, de inclinação, considerando que os dois têm valor de 10, com valor de 20. Concorda comigo que no somatório não importa se eu tenho 2 de 10 kg ou 1 de 20 kg, vai ser semelhante? Ou seja, eu estou substituindo um vetor de rolamento por um vetor de inclinação.
tanto faz. E é isso que eu vou fazer aqui agora na equação. Em vez de eu ter, nessa fórmula aqui de substituição, um de resistência ao rolamento, o outro de inclinação, eu vou ter dois de inclinação. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui em cima eu fiz uma dedução de inclinação aparente. Eu sei como que eu substituo o K vezes P, utilizando uma inclinação aparente. Então, como é que ficou? Aqui onde é que estava resistência e rolamento, eu peguei a fórmula de resistência de rampa, só que eu não estou usando a inclinação, eu estou usando a inclinação aparente, que é essa inclinação que é capaz de substituir a resistência ao rolamento, para fazer os dois serem equivalentes. Então, eu tenho inclinação aparente mais inclinação normal. Posso fazer isso na maior tranquilidade, com uma pequena observação. A inclinação aparente, ela vai ter sempre o valor positivo, não muda. Mas a resistência de rampa, a inclinação original, ela pode mudar da mesma forma como podia mudar lá atrás o sinal dela. Então, é a inclinação normal, se eu pegar e isolar isso aqui, o DSP, que é comum os dois lados, e ficar inclinação aparente mais inclinação normal, é mais ou menos. Porque se a rampa tiver descendente, eu tenho sinal negativo igual eu tenho lá atrás. A aparente sempre positiva. A outra que fica variando o sinal de acordo com a direção que ela está tomando. Então, essa fórmula aqui de baixo, que a gente acabou de deduzir, é essa troca de vetor. Super tranquilo da gente entender. Mas por que você deu essa volta toda, professor? Eu vou te mostrar na hora da gente ler o gráfico. Porque muitas vezes você pode pegar o gráfico do fabricante e vai ficar completamente sem entender. Antes de eu ler o enunciado desse exercício que está aqui, esse gráfico eu tirei do manual da Caterpillar. Então tá lá, um determinado equipamento subindo. Então eu vou abordar isso com mais tranquilidade, mas nunca esqueça, tem a curva de rim pull, que é a curva de subida, e tem a curva de retardo, que é uma curva de descida. Não mistura as duas. Na hora de fazer o exercício, tem que tomar cuidado de pegar a curva corretinha, porque senão dá resultado errado. Mas vamos ler tudo que está escrito nos eixos. Então aqui em cima eu tenho peso bruto do equipamento. Aqui embaixo o que a gente tanto quer, que é velocidade. Desse lado aqui, tração nas rodas. E agora aqui, o melhor de tudo. Por quê? Está escrito resistência total, rampa mais rolamento. Resistência total, rampa mais rolamento. Aí você pega e olha nesse lugar aqui. Olha aqui. Já está escrito aclive efetivo aqui embaixo. Aclive efetivo. Eu estou somando os dois. Qual que é a ideia disso? Que essas inclinações que estão nessas curvas aqui é o somatório da inclinação normal com a inclinação aparente. É o somatório dos dois. Tranquilo. Então a gente sabe o que cada um desses eixos faz. Observe o seguinte, eu tenho 3 eixos com coisas que eu não quero, que é aclive efetivo, é o que entra, peso bruto entra e tração nas rodas entra no meu problema como pergunta, mas a resposta que eu quero é velocidade. Lembrando, os 3 formam uma função injetora para a velocidade. Não é o contrário. Através de velocidade, você não vai achar tração, não vai achar peso bruto. Função injetora para velocidade. Cuidado, tá? É mão única. Então tá. Se eu tenho 3 incógnitas para resolver um problema só, e eu preciso só de 2, então eu posso usar os pares. Eu já estou te dando spoiler. Então, ou seja, eu não preciso de usar os 3 eixos. Eu uso 2 deles para achar a velocidade e vai dar o mesmo resultado. Então, vamos fazer esse exemplo junto para a gente conseguir ver isso. Determine a velocidade do motor scraper. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que sair desse eixo aqui de baixo,
que é o eixo de velocidade. Considerando que o peso total do equipamento são 52 toneladas, estou te falando do valor do K relativo ao contato com o solo, subindo uma rampa aclive de 5% e velocidade constante. Então tem muita informação importante aqui. Primeiro, quando a velocidade é constante, eu não preciso me preocupar com variação de velocidade. Tranquilo. Se eu te dei o peso bruto dele, olha aqui, eu já tenho esse eixo aqui de cima. Então eu já tenho uma variável pronta que é essa daqui. É só eu colocar no gráfico. Te dei outro input? Eu te dei inclinação, aclive efetivo? Não, mas você já sabe que tem como calcular. Te dei tração nas rodas? Também não, mas você sabe que tem como calcular. Nesse exemplo, como eu estou fazendo aqui, ó, utilizando as forças de resistência, eu vou usar a resistência efetiva que está desse lado de cá aqui. Então, como a tração é equivalente à resistência efetiva, as forças de resistências, então, achando um, eu acho o outro. Então, vamos fazer o somatório. Tem contato de pneu com solo, tem rampa, então eu consigo fazer o somatório dessas duas forças. Eu te dei o peso bruto? Te dei. Te dei o K? Também. Te dei a inclinação? Também te dei. 5% a aclive. Quando eu faço isso, é só você preencher na fórmula. Eu vou sair com 5.200 toneladas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho duas informações. Peso bruto de 52 toneladas e o somatório das resistências de 5.200. Então, vou vir aqui. Aqui é peso bruto, né? Eu marco o valor relativo ao peso bruto, 52. Tenho 5.200 quilogramas relativo a somatório das resistências? Tenho aqui. Está mais ou menos nessa região aqui. Então, eu pego aqui e marco também. Eu vou fazer o seguinte. O ponto de encontro entre as duas retas. Então, eu prolongo essa daqui. Prolongo essa. Isso aqui dá um ponto no espaço. Esse ponto no espaço é que eu vou fazer o seguinte, que eu vou prolongar em cima da curva do motor. Seria a mesma coisa que essa curva aqui, que eu já tinha desenhado essa reta, não existisse. É como se eu apagasse ela. Tanto é como se eu apagasse ela que eu efetivamente apaguei. Porque o que me importa é esse ponto que está aqui. Sendo esse ponto que está aqui o importante para mim, eu vou prolongar ele até encontrar com a curva do motor. Encontrou com a curva do motor, aí eu consigo vir e prolongá-lo novamente até encontrar com o eixo de velocidade que deu o valor de 10 aqui. Então, para mim achar a minha velocidade, foi esse passo a passo. Marquei os dois pontos, achei o encontro deles. A partir do ponto de encontro, eu projetei em cima da curva do motor. A partir do momento da curva do motor, eu projeto em cima da velocidade. Eu saí com a velocidade de mais ou menos 10 km por hora. Talvez a imagem no vídeo do YouTube não fique tão boa, mas com o manual da Caterpillar em mãos, isso aqui é a curva do motor do 769D, fica super claro a velocidade de 10. Mas a gente pode fazer de outro jeito? Pode. A gente pode fazer utilizando a inclinação aparente. A gente viu lá atrás que, como eu tinha 3 variáveis de entrada, eu só precisava de 2, eu podia usar tranquilo. Então, eu usei um outro sistema antes desse sistema que a gente está trabalhando agora. Então, para a gente continuar, eu vou ler o enunciado, que é a mesma coisa. Olha aqui. Determine a velocidade do motor scraper, sendo o peso total o mesmo, o coeficiente K o mesmo, com uma rampa em aclive de 5%. Então, ficou tudo parecido.
Só que dessa vez eu vou usar duas variáveis. E uma delas vai ser a inclinação aparente. Então, como é que eu acho essa inclinação aparente? Eu usei a fórmula. A gente tinha deduzido lá atrás que era o K dividido por 10. Já que eu te dei o valor de 50, dá um valor de inclinação aparente de 5%. Já que lá atrás eu fiz o somatório da resistência total pelo jeito clássico, ou seja, considerando que eu estava somando o atrito do pneu, mas depois a resistência de rampa, aqui eu vou fazer diferente. Mas vai dar o mesmo resultado, que vai ser considerando o somatório da inclinação aparente mais a inclinação total, igual a gente deduziu no primeiro slide. Então, eu pegando 10 vezes o peso, que eu te dei de 52 toneladas, a inclinação aparente a gente acabou de calcular, o aclive da rampa eu acabei de te dar no enunciado. Deu os mesmos 5.200 quilogramas. Simples. E agora como é que a gente faz lá no gráfico? A gente tem que fazer do mesmo jeito. Marca dois eixos que eu tenho, vê o ponto de encontro entre os dois. Eu já tinha te falado que eu tinha 5,2 toneladas. Marco ele aqui. Dessa vez, eu vou para a inclinação. Observa que eu tenho uma série de retas de inclinação aqui. A minha, somando 5 mais 5, não dá 10%? Porque foi a aparente que eu tenho, mais 5 da rampa que eu te dei. Então, essa de 10. Então, eu vou fazer o prolongamento dessa retinha que eu tenho aqui de inclinação, não vai ser retilíneo, com o encontro da minha curva característica do motor. Eu tenho esse pontozinho aqui. Esse ponto é a minha nova estrela. Problemas de onde que ele veio. Esse ponto aqui, eu vou projetar ele em cima da curva do motor. Então, é esse ponto aqui que vai ser projetado em cima. Projetou ele em cima, ele vai determinar o ponto de velocidade aqui no eixo X embaixo, que deu os mesmos 10 km por hora. Os dois jeitos deram a mesma resposta. Tranquilo da vida. Então tá. Eu considerei que a gente estava subindo e eu tinha um tipo de curva característica. Então é a curva de rim pull. Só que agora eu estou te dando um outro exemplo, porque eu já vou te adiantar aqui em movimento descendente. Então, ou seja, eu não tenho uma curva de subida, mas sim uma curva de retardo. Então, nós vamos fazer um exemplo que é exatamente igual ao anterior, só que dessa vez ele está descendo e eu mudei por um equipamento, para um motor scraper, com um peso total de 106 toneladas. Mantive o mesmo solo, um K de 50 kg por tonelada. Só que a rampa que eu estou descendo também, eu coloquei um declive de 15%. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, considerando que eu quero utilizar a inclinação total. No exemplo anterior, a gente calculou a resistência total, mas tinha um dado que era muito mais fácil, que era o peso do equipamento carregado. Era muito mais tranquilo, mas eu fiz de um jeito mais trabalhoso e agora eu estou simplificando, de modo que eu tenha uma metodologia, um jeito de fazer muito mais rápido e dinâmico. Então tá, já que eu quero saber a minha inclinação total, para mim já olhar no gráfico, eu sei. Olhei a inclinação total, que eu preciso de 2 pontos. Sei o peso bruto do equipamento, eu cruzo os dois e vai dar certo rapidinho. Eu já te falei que a inclinação aparente é o K dividido por 10. Eu já te dei o K de 50, então a minha inclinação aparente aqui ficou de 5%. Eu tinha te dado que era um declive de 15%, já que ele está descendo, sinal negativo. Então eu tenho 15 menos 5. Só que só um detalhe. Você fala assim, não, eu vou olhar na curva, não vai ter inclinação negativa. Calma, colega. Ela já é uma curva de descida. Ela sabe que tudo ali é negativo. Você não precisa procurar o valor negativo. Eles já sabem. Então, o valor que tiver lá com valor positivo, eles já sabem que isso é um referencial e aquilo ali está significando descida. Pode ficar tranquilo. E é essa curva aqui. Você vai ver que até a cara dela é muito diferente da que a gente pegou de subida. É muito diferente. Então, nós vamos fazer o mesmo esquema. Eu tenho que pegar 2 pontos para mim determinar o que eu quero. Primeiro deles é achar
a inclinação. Aqui, ó. Então está escrito no eixo, declive efetivo. Ou seja, isso aqui já está escrito no manual do fabricante. Não fui eu que traduzi, não. Já está traduzido certinho desse jeito. O peso total também. Eu marquei aqui os 106 toneladas. Vou projetar ele para encontrar em cima com a minha curva de 10%. Encontrou com a minha curva de 10% aqui? Esse meu ponto é minha nova estrela. Problemas para o resto. Eu vou olhar para este ponto novo de encontro da minha reta que veio do carregamento com a minha curva de inclinação. Pegando esse ponto aqui, eu vou projetar ele em cima da curva característica do motor. Teve um ponto de encontro? Teve. Então o motor dá conta de fazer aquilo. Ele dá conta de vencer aquele tipo de obstáculo que eu coloquei. Pego esse ponto aqui, projeto em cima da curva de velocidade. Eu tenho a velocidade que aquele equipamento dá conta de fazer. Está entre 20 e 25, eu vou dar um chute aqui de uns 21, 22 km por hora. Então, o que ele dá conta de trabalhar é entre esse 21 e 22 km por hora. Super fácil. Inclinação aparente, o peso você já sabe do equipamento, você olha para a curva e já sabe qual a velocidade que ele dá conta de fazer ali dentro. Feito isso, essa conversa que a gente teve, eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado, que está referente a um tempo de ciclo de um equipamento, para a gente determinar qual é a velocidade que ele tem ali dentro, assim, de acordo com o trajeto, certinho em cima do que eu preciso. Se eu considerar o tempo de ciclo de um equipamento, ele é composto por carregar, transporte, descarregar. Então vai ser o seguinte, o ponto A aqui, eu tenho um tempo de carga, que eu chamei de tempo de carga C. Eu tenho um tempo de transporte carregado. Então ele saiu daqui, veio para cá carregado. Ele, para posicionar ali na pilha, vai ter que fazer uma manobra de descarga e tudo mais vai. Então esse tempo de manobra aqui, ó, vou até fazer um loopzinho aqui, se você estivesse manobrando, também está aqui. Só que quando ele vai, ele foi cheio de carga e ele volta com pouca carga. Então, tempo de retorno vazio. Tempo de posicionamento para a carga. Observação extremamente importante aqui. Eu não estou considerando que tem fila. E para isso a teoria das filas depende do número de equipamentos e funciona muito bem. E assim, fique atento. Eu estou considerando que não tem fila. Ele já chega e já está pronto para o serviço, que 90% das vezes não é real. Por quê? Não é objetivo dessa disciplina calcular e estimar tempo de fila. Eu estou fazendo do ciclo bruto sem fila. Você sabe, quanto maior o número de equipamentos, mais lento e mais perda de tempo eu tenho. Então, existem formas de eu otimizar a quantidade de equipamentos que eu tenho que ter no meu sistema? Sim, existem. E outra coisa extremamente importante, dimensionar o número do equipamento, existem dois métodos. Existe um método clássico, baseado no estudo de tempos e movimentos bruto, que é quando a gente pega e fala, eu preciso de movimentar tanto de material e divido pela produtividade individual, eu saio com um número bruto. Esse número bruto não é totalmente verdade. Eu tenho que modificar isso e considerar o tempo de fila. Tem um exemplo muito bom no Surface Mining Engineering, que trata disso. Então, assim, se você não sabe como é que faz isso, adicionar fila no seu tempo de ciclo, e na sua conta vai entrar o número de caminhões também, o número de equipamentos que você tem para estimar o tempo de ciclo individual, vai lá no livro e dá uma olhada, porque não faz parte dessa disciplina, mas é muito importante. Muito engenheiro de Minas faz um dimensionamento bruto de tempo em movimento que falha. É subestimado o tempo dele. Então, assim, você acha que vai gastar só, sei lá, 2 minutos, mas não gasta 2 minutos na realidade. É quando você vai medir os tempos de ciclo, você fala assim, peraí, não estava dando, não está dando errado. É lógico que você não considerou o tempo de fila no seu dimensionamento dos equipamentos, beleza? Então, vamos continuar aqui no que faz parte dessa matéria. Eu vou utilizar um tempo médio.
é porque eu preciso de partir disso. Depende de cada tipo de operação, cada frente lava. E a gente vai ver aqui no curso, a gente vai colocar desenho de vários tipos de arranjos de operação. Se você tiver o serviço lateral, serviço superior, os diversos tipos de serviço nos métodos de lavra, céu aberto, tira, pedreira, influenciam nesse tempo de ciclo. O que eu fiz? Eu peguei um tempo médio de carga de serviço lateral, onde é que os dois operam paralelamente. E aí eu peguei os tempos médios, isso aqui está no manual de escavação e terraplenagem. Essa tabela não fui eu que fiz, eu peguei a tabela mais simples que tem, só para a gente poder ter uma ideia. Então aqui eu tenho três tipos de operação: favorável, média e desfavorável. E aí ele coloca o tempo de manobra e descarga para cada um e o tempo de posicionamento de carga. A gente vai utilizar esses valores médios. Na sua operação, você utiliza de acordo com o que vocês estão medindo lá no campo e está funcionando para determinada frente de lado. Cada frente, de acordo com o arranjo que vocês estão fazendo de ataque, vai ter um tempo diferente. E aí vai para cada um. Então tá. Eu deixei um slidezinho aqui, fator de redução de velocidade. Por quê? Quando eu pegar e configurar, falar assim, olha, eu tenho inclinação tal, uma resistência de rampa tal, me deu aquela velocidade, eu fiz uma simplificação. Por quê? Se eu pegar o tamanho daquele trecho e a velocidade que eu dou conta de trafegar ali dentro, eu vou estar considerando o milagre da natureza, que ele já começa no primeiro metro, no primeiro milímetro, centímetro daquela rampa, na velocidade máxima. Isso não é verdade. Eu necessito de um tempo de acelerar, porque normalmente eu venho de um trecho anterior com uma velocidade diferente. Então eu tenho que fazer esses ajustes de velocidade. Tem um jeito de fazer isso? Tem. Foi o que a gente viu nas matérias de física, mas assim, fica extremamente trabalhoso e a gente tem que arrumar um jeito de simplificar. Então a gente vai utilizar uma tabela que simplifica, suaviza esse fator de mudança de velocidade. Então esse fator de redução de velocidade, ou seja, de ajuste em cima das velocidades, tem uma relação com peso e potência. É lógico. Quanto maior o carregamento do seu equipamento, mais difícil é de provocar uma aceleração ou uma diminuição de velocidade. Então, eu vou ter que penalizar isso no meu fator. Entre trechos diferentes, quanto maior for a diferença de velocidade, mais eu vou ter que penalizar também, que é o que está escrito aqui no B. Quanto menor o meu trecho, eu também tenho que penalizar mais, que é mais difícil de eu atingir aquela velocidade. Ainda tenho fatores desfavoráveis, como estreitamento de pista, congestionamento. Isso tudo são coisas que a gente tem que considerar para manter o nosso sistema funcionando direitinho. Essa é a tabela de fator de redução de velocidade. Está no manual de escavação e terraplenagem também, que eu vou deixar no sistema acadêmico aqui, mas, sinceramente, é um livro que todo engenheiro de minas que trabalha com operação de mina deveria ter. Não é um livro de mineração. Não é. Mas ele traz uma série de informações sobre operação de mina que, assim, muito bom, em português, fácil de ler. Então, assim, excelente. Detalhadíssimo. Então, assim, fica aqui o meu reconhecimento aos autores, que é um excelente livro. Todo engenheiro de minas deveria ter. É muito caro para não comprar ele novo. A gente consegue ele usado em ótimo preço. Ótimo preço mesmo. Eu acho que eu peguei o que eu comprei, que é o volume que eu tenho. Se eu não estiver enganado, eu peguei ele sem nenhuma marca, nada usado. Como o pessoal da engenharia civil compra muito, e normalmente durante o curso e depois não usa, você consegue ele na faixa de R$ 40, assim, tranquilamente. Bons exemplares. Então, assim, é caro, mas é acessível ao mesmo tempo. Então tá. O que está escrito nessa tabela aqui? Observa aqui, eu tenho esse Rzinho aqui, que é uma relação entre peso e potência. Aqui está falando menor do que 136 essa relação HP. Então, se for menor do que 136, eu vou usar esse trecho. Se for maior do que 136, eu vou usar o eixo de baixo. Por mais que ele esteja limitando entre 136 e 172. Como eu não tenho disponível aqui uma tabela para passar para vocês maior do que 172, a gente vai utilizar esses dois níveis só. Então, se for menor do que 136, essa tabela de cima. Se for menor, essa tabela de baixo. Então, eu vou utilizar tudo
o que está nessa coluna, nesse conjunto aqui, se ele for menor do que 136. Tem outras considerações? Tem. Olha aqui, comprimento do trecho. Então, eu venho aqui e olho o comprimento do trecho. Vamos supor que eu estou num trecho de 350 metros. Olhei aqui, vi que essa é a linha correspondente a 350 metros. Só que acontece o seguinte, eu tenho algumas colunas ali com situações diferentes. Então, quando eu tiver uma velocidade inicial igual a zero, ele está partindo do zero, eu tenho os valores aqui tabelados, entre 0,67 e 0,75. Ah, não! Se eu tiver velocidade variável, eu vou separar em nível, declive e aclive. De acordo com o que eu estiver subindo ou descendo, então eu vou colocar o fator aqui, respeitando isso. Em nível, esse fator daqui, esse grupo, esse range. Se eu tiver em declive, esse conjunto aqui. A mesma coisa vale se eu tiver com maior do que 136 a relação de potência. Então, a primeira coisa que eu olho, comprimento do trecho, acho a minha linha, achei essa minha linha, projetei, e aí eu vou ver em qual coluna que eu me encaixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 opções de encaixe. Se eu tiver com velocidade inicial igual a zero, essa coluna. Se eu tiver em movimento variável, quando eu entro no trecho, eu vou ter que ver se ele está em nível, declive ou aclive. Tranquilo da gente usar. Então, vamos para um exemplo aqui. Calcule o tempo de ciclo para o caminhão 769D no tempo de ciclo abaixo. Então, eu tenho, saindo da frente a frente de lavra, eu tenho um trecho de inclinação de 4% super suave. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Subindo bem pouquinho, de A para B. Depois, eu tenho outro trecho, onde é que a inclinação é zero, de 1.200 metros. Então, o tamanho dele vai ter que ser menor. Então, eu tenho isso aqui. Esse primeiro trecho grande de 1.800, mas com inclinação, um trecho curto de 1.200 metros. Então, vou lá, descarrego e volto. Unidades que eu te dei. Considere que isso que se refere ao tempo, período de tempo seco. Densidade do material eu te dei. Volume carregado eu também te dei. E o valor de K também eu te dei. Então, eu vou fazer por partes. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou determinar a velocidade de A para B. Depois, determinar de B para C. Depois, ele vindo de B para C. Depois, ele voltando de C para D. Detalhe, toda ida é carregado. Toda volta é descarregada. Então, tem essa diferença aqui. Beleza? Então, primeiro trecho AB, subindo um trecho carregado. Determinar a velocidade é moleza, porque eu te dei a inclinação do trecho, voltando aqui, é um trecho de inclinação de 4%. Como ele está subindo, o sinal é positivo, ele está fazendo o papel dele. Certinho. Só que eu sei que K dividido por 10 é a inclinação aparente. Eu te dei que ela valia 60. Então, já é 6 mais o 4, inclinação de 10%. Está marcado aqui. Para o caminhão 769D, eu te dei, que é o 769D, então você consegue olhar no manual do fabricante o peso do chassi. A carga dele, eu te dei o volume e densidade. Então, ficaram os 13 vezes os 2,3, que é a densidade, me dá 29,9 toneladas. Ou seja, o carregamento total de 65,32 toneladas. Então, eu tenho esse ponto aqui e tenho esse outro ponto aqui. Eu consigo achar a velocidade? Moleza. Eu vou ter que prolongar o peso até encontrar com a minha curva de 10%, que eu tenho esse primeiro ponto. Esse ponto vira a coisa mais importante para mim. E aí ele, que eu vou projetar em cima da curva característica do motor, o motor dá conta de fazer. Existe um ponto que ele dá conta de fazer ali. Projeto aqui embaixo
deu a velocidade de 15. Então, a minha velocidade é de 15 km por hora. Só que agora eu vou ter que descer descarregado. Detalhe importante, a curva já mudou. Já é a curva de retardo. Nessa minha curva de retardo, eu não tenho peso de carregamento, é só o peso do chassi. Eu tenho inclinação aparente de 6, mas lembrando, a minha inclinação entra com valor de menos 4. Então, eu tenho inclinação efetiva de aproximadamente 2%. 2 pontos de novo. Eu venho aqui em cima no chassi e marco o peso bruto. E aqui eu consigo marcar a minha inclinação efetiva aqui. Opa, não é nesse não. É aqui em cima no azul. E aí eu vou fazer o ponto de encontro entre os dois. Prolonguei até encontrar com a curva de 2%. Só que quando eu faço isso, eu vou ver que se eu prolongar ele até... Essa é a curva característica do motor. Observe que nesse lado eu não tenho nada, eu tenho só um encontro aqui que eu posso prolongar. Ele vai mais ou menos 77 km por hora. Não existe operação de mina que aceite isso com segurança. É igual o velocímetro do seu carro. Ele potencialmente pode fazer aquilo ali no máximo. Essas velocidades aqui são velocidades máximas. Não quer dizer que é ideal. É a máxima permitida. Então, existem algumas operações que limitam a quarta marcha. E limitando a quarta marcha como se fosse esse nosso exemplo aqui, a quarta marcha morre mais ou menos aqui, a gente estaria limitando a mais ou menos 30 km por hora. A maioria delas tem uma velocidade de segurança aqui. E você lembra o seguinte também, tem aquela, lembra do stop distance? A velocidade que você dá conta de passar, de frear naquele trecho mínimo, isso também entra aqui. Mas para simplificar a nossa conversa, a gente vai limitar a quarta marcha, porque a gente não tem o trecho crítico aqui para a gente determinar a velocidade que eu posso trafegar ali para poder parar com segurança. Como eu não tenho, eu vou limitar a quarta marcha aqui. Trecho BC, horizontal carregado, a mesma conta de payload, ou seja, de volume carregado que eu faço somando com chassis, vai ser a minha inclinação de 6% aqui. Então vai ser o ponto de encontro entre os dois. Chego com o meu ponto bonitinho, prorrogo em cima da curva e depois eu pego, prolongo em cima da minha velocidade. Aqui achei o trecho de 25. Mesma coisa agora descarregado. Vai ser só 35 toneladas, os mesmos 6%. O ponto de encontro entre os dois, achei esse ponto. Eu vou prolongar aqui até encontrar com a curva característica do motor, que vai me dar uma velocidade aqui de mais ou menos 53 km, que não é aceitável na maioria das operações. Então nós vamos limitar também na descendência a quinta marcha, aliás, no rim pull, na subida a quinta marcha ou plano horizontal, que vai me dar os mesmos 40 km por hora. Ah, qual valor que eu limito? Qual marcha que eu limito? Depende do layout da sua mina, do seu stop distance. Então, assim, de acordo com o seu arranjo, às vezes você tem uma curva que não aceita uma transição difícil de fazer, ela vai ficar cada vez menor. Quanto mais horizontal os trechos, quanto mais plano, menos curva, maior vai ser essa velocidade máxima permitida. Então, assim, depende, não há como dar uma receita para todas as minas. A gente vai adotar um padrão aqui para poder fazer os exercícios. Beleza. Só que aquela velocidade que a gente considerou, ela não considera a variação de velocidade entre os trechos. Então, mudou de trecho, automaticamente ele já mudou de velocidade, fato que não acontece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar fator de correção. Então, a gente volta lá naquele primeiro trecho, o AB, que eu estou subindo carregado, e vou fazer a primeira conta, que é relação entre peso e potência, para saber se eu uso de cima ou uso de baixo. Tranquilo. Eu vou lá no manual do fabricante, olho que a potência do 769D é de 463 kW. Mas a minha conta não é em kilowatts, é quilograma por HP que está aqui na minha tabela. Então vou ter que dar um jeito de transformar kilowatt
em HP. É só dividir por 1,34 dessa. Me dá 270 HPs aqui. 270 HPs é maior do que 136. Pelo nosso combinado, a gente vai usar a tabela de baixo. O comprimento do trecho. Lembra que é um trecho de 1.800 metros? Que é a segunda coisa que a gente olha, que é o comprimento dele. Então, eu vou ficar com essa linha aqui, que é a relativa 1.800. Eu tenho as tabelas. Eu estou te falando que tem variação. Então, não é velocidade inicial igual a zero. E estou te falando que você está subindo um aclive. Então, vai ser essa coluna aqui que usa o fator de 1. Então, esse 15 km por hora que eu tinha achado lá atrás, na curva característica do motor, vezes 1, ou seja, permanece os mesmos 15 km por hora. Vamos fazer a mesma coisa para o trecho BA descarregado. Como o peso mudou aqui, na relação entre peso e potência, a potência permanece a mesma e o peso está diferente, eu fiquei com 90 HPs em vez daquele valor alto. Então, o que eu vou trabalhar vai ser com essa fração aqui de cima da curva. Os 1.800 metros estão do mesmo jeito, então a minha linha é a mesma. Só que de aclive ele passa para declive. Então, esse valor aqui de 0,97. Então, ficou os 30 km por hora que eu tinha achado antes na curva característica do motor, vezes 0,97, 29,1 km por hora. É a mesma coisa que a gente fez agora para o trecho BC, horizontal, carregado. Então, tá aqui, trecho BC, horizontal carregado. Potência fica a mesma. O peso dele carregado a gente já tinha calculado lá atrás, dividido por 270 HPs, me dá 200 HPs, que fica de novo com esse trecho daqui de baixo. Como é um trecho horizontal que tem variação de velocidade na entrada dele, então vai ser em nível, 1.800 metros, esse valor entre 0,90 e 0,93. Concorda comigo que quanto maior o valor, mais eu penalizo? Porque ele falou que está entre o range de 0,9 e 0,93. Eu vou usar o 0,93 para penalizar menos, ou seja, eu vou ter um tempo de ciclo menor. Então, assim, é o menor tempo de ciclo possível que eu posso ter. Então, os 25 km por hora que eu tinha, vezes o 0,93, que deu 23,5 para esse trecho. E a mesma coisa aqui que a gente faz para o horizontal descarregado. Mudou a carga aqui, a potência continua a mesma, ficou nos mesmos 90 que estava no exercício anterior, usa de novo a fração de cima da tabela, os mesmos 1.800 metros, só que dessa vez ele está em nível, então ficamos com 0,95 aqui. Então vai ser os 40 km por hora, vezes 95, 38 km por hora que eu tenho aqui dentro desse sistema. Então, beleza, eu tenho a velocidade em cada um dos trechos, só que eu quero o tempo. Então, para mim sair de velocidade para tempo, vai ser distância dividido por velocidade. Então, tempo de A, tempo de B, tempo de C, tempo... Isso tudo vai ficar sempre o tempo, a distância que o trecho, o comprimento que ele tem, dividido pela velocidade que a gente achou naquele trecho. Então, o somatório disso tudo vai me dar aqui no caso 0,2650 de hora. Para transformar isso em minuto, ficou 15,9 minutos. Isso de transporte, mas lembra que eu tenho duas considerações importantes. Tempo de manobra e tempo de posicionamento para me somar dentro desse meu sistema. Quando eu faço isso, eu tenho tempo de transporte, tempo de manobra, tempo de posicionamento. Ficou faltando tempo de carga. Foi o único que a gente não fez nada sobre ele. E aí eu estou te falando que eu vou utilizar uma retroescavadeira de 2,48 metros cúbicos. Como eu sei que eu tenho que encher 13, que é o que eu te falei da caçamba, o número de passes que eu tenho que dar vai ficar a razão entre um e outro, que deu 5,24 caçambadas. Poxa, 5,24 eu não consigo dar 0,24 caçambadas.
São 6 caçambadas. Como cada caçambada aproximadamente 30 segundos, 6 vezes meio dá 3 minutos. E aí, fazendo isso tudo, eu consigo somar o tempo de ciclo, que eu fiquei com 15,90 o tempo de transporte, 1,30 de manobra, 0,30 de posicionamento e 3 de carga, me dando 20,50 minutos o tempo total para aquele trecho. Então, ou seja, se muda o trecho, que é isso aqui, muda o tempo total. Se muda o tempo de carga de acordo com o posicionamento ou qualquer outro problema ou fila, eu mudo o tempo total também. Então, com isso, a gente consegue fechar a questão do layout, influenciando até no tempo de carga. Então, ou seja, o tipo de operação que a gente vai fazer, que a gente vai escolher um método de lá na frente, vai ter implicação direta no seu custo, até pelo tempo de ciclo do seu equipamento. Então, é extremamente importante ficar de olho nos métodos de lavra. Ok, pessoal? Então, a gente fecha esse primeiro bloco de teoria sobre considerações geométricas. A gente vai abrir agora o bloco sobre exercícios. Sobre tudo isso que a gente conversou, vamos colocar umas planilhinhas bacanas do Excel, a gente vai fazer elas juntas, resolver, para a gente fixar esse conteúdo teórico que a gente viu. E aí a gente vai fazer um trabalhinho sobre isso. Tá bom? Um abraço para vocês. Eu vou deixar material para a gente estudar aqui no sistema acadêmico. Então, leiam o material que eu estou deixando aqui, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.